A economia criativa é a terceira maior economia do mundo. O que vem antes? Olha, as duas primeiras são a de petróleo e a de armas, por incrível que pareça. E a terceira hoje já é a economia criativa. Desde quando a economia criativa está tão forte no mercado? Eu não sei te precisar, mas eu acredito que houve um grande boom da economia criativa junto com o boom da internet. Acho que, apesar de que a economia criativa não está ligada só à internet, mas está, sem dúvida, principalmente à internet. É aí que nasceram os grandes negócios. Além do mundo digital, que outros aspectos a economia criativa abrange? Tudo que for necessário, apenas uma ideia. Eu acho que se você pegar desenho, arquitetura, a música, os livros, a cultura em geral, o esporte, o artesanato, né, que está inserido dentro da cultura, mas qualquer coisa cuja matéria-prima seja simplesmente uma boa ideia, ela está inserida já dentro do conceito de economia criativa. Acredita-se que 2% da economia brasileira já são girados pela economia criativa. Você acha que isso está acontecendo por quê? Eu acho que isso está acontecendo porque alguns fatores. Existem alguns setores que estão em crise, então existem cabeças, talvez, que estão pensando em alternativas, já que o mercado de trabalho nem sempre oferece aquilo que as pessoas querem. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, existe um avanço na educação das pessoas, o que faz com que, sem dúvida, elas se tornem mais criativas. Existe, talvez, uma apreciação maior por essa economia criativa. Talvez ela existisse antes, mas ela não tivesse a mesma consideração, a mesma apreciação. Eu acho que no momento em que a gente vive num mundo cujas preocupações é a sustentabilidade, o meio ambiente, se você pegar a economia criativa, ela não danifica o meio ambiente, ela não usa matérias-primas, não é uma indústria de transformação. Então, eu acho que essas são algumas das razões. Deve haver outras, mas a internet, sem dúvida nenhuma, sendo uma delas. Em 2008, em meio à crise mundial, a economia mundial diminuiu 12%. Algumas estimativas acreditam que a economia criativa cresceu 14%. A crise, então, é um forte incentivador da economia criativa? Eu acho que, sem dúvida. Se você pegar, por exemplo, existe uma cidade na Inglaterra, a cidade de Sheffield. Era uma cidade, não é uma cidade grande, mas era uma cidade que dependia exclusivamente da indústria siderúrgica. E acabou a siderurgia na cidade. E, de alguma maneira, pipocaram algumas incubadoras de economia criativa. Hoje, Sheffield é uma cidade de referência mundial em economia criativa. Então, de um lado, há uma notícia da crise, mas, do outro lado, uma boa notícia de que coisas novas estão surgindo. No Brasil, as Olimpíadas e a Copa do Mundo de Futebol também podem ser grandes incentivadores da economia criativa? Não tem a menor dúvida. O Rio de Janeiro é uma das cidades, talvez, líder no processo de economia criativa no país. E, claro, que as Olimpíadas e a Copa, como vai trazer benefícios para muitas outras atividades, vai também trazer para a economia criativa. Porque se você pensar na quantidade de turistas brasileiros, estrangeiros, que vão estar no país durante esses períodos, eles querem consumir o quê? Eles querem consumir lazer, eles querem consumir cultura, eles querem consumir informação. Isso tudo é economia criativa. De que maneira as corporações podem ajudar os seus colaboradores a aumentarem a criatividade? De que maneira os gestores precisam pensar a economia criativa na estratégia do negócio? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que hoje em dia as empresas têm buscado muitos profissionais que têm condições e competência para trabalhar em equipe. E essa coisa de você mudar profissionais de acordo com projetos que vão surgindo na equipe. Então, trabalhar em equipes multidisciplinares, sem dúvida nenhuma, é uma riquíssima fonte de inspiração para a criatividade e, consequentemente, para a economia criativa. Eu acho que uma outra maneira de se fazer isso é você enquanto empresa, você enquanto gestor, lembrar que as suas pessoas são realmente os seus ativos e desenvolver esses ativos, né? Capacitá-los cada vez mais. E hoje em dia não faltam oportunidades para isso. Então, eu acho que essa é uma excelente pergunta e, sem dúvida nenhuma, as empresas só teriam a se beneficiar se fizessem isso. O governo brasileiro já demonstrou uma preocupação com a economia criativa. Em janeiro de 2011 foi criada a Secretaria da Economia Criativa junto ao Ministério da Cultura. E os gestores brasileiros, os CEOs, os presidentes brasileiros, eles já estão levando isso em consideração da maneira que deveriam?
Eu não tenho certeza na resposta que eu vou te dar, mas o meu feeling diz que ainda não. Eu acho que ainda é um pouco cedo, eles ainda têm outras preocupações, a gente ainda tem uma situação política que não está totalmente estável, a gente tem uma crise mundial que eles ainda têm que se preocupar, a gente ainda tem um aspecto de sustentabilidade que hoje em dia tem que estar na agenda de todos os gestores. Então, eu não acredito que, nesse momento, a economia criativa esteja nos top 10 da lista dos grandes empreendedores, mas vai chegar lá. Você é coordenadora de pós-graduação do curso Negócios do Entretenimento, da ESPM. E a primeira turma está se formando agora, julho de 2011. O que você extraiu dessa primeira turma e quais são as modificações e adaptações que você pode incorporar daqui para frente? No curso, você disse? Sim. O que eu extraí é fascinante, porque quando você fala em entretenimento, é um mundo, é um universo. Então, nós temos, por exemplo, esse curso, ele é gerido, ou ele é, digamos, ele é apoiado num triângulo, que é a Arena de Cultura, a Arena de Esportes e a Arena do Turismo. A gente percebe, por exemplo, que a Arena do Esporte e a Arena da Cultura, elas são pequenas para aquilo que deveria ser. Se você pensar em cultura, a gente vê desde circo, passando por carnaval, passando por gastronomia, passando por ponto de venda. Então, é uma coisa muito extensa. Então, isso é uma coisa que nós temos que rever. Existe hoje um mercado, por causa das leis de incentivo, muito grande de busca de captação de recursos para determinados projetos. Então, a partir do começo do ano que vem, nós já temos uma disciplina só sobre captação de recursos. E também uma novidade que nós já temos preparada para o ano que vem é uma disciplina de 15 horas só sobre gestão de entretenimento na internet. Porque hoje, se você pensar em advertainment, em games que você tem na internet, é uma mídia tão fabulosa quanto qualquer outra. Então, nós vamos ter uma disciplina com um profissional extremamente capacitado que vai cuidar só disso. E esse curso, Negócios do Entretenimento, eles também estão associados à economia criativa, não é? Sem sombra de dúvida. Se você pegar, por exemplo, eu estou tendo o prazer de acompanhar o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso dessa primeira turma, as ideias que estão surgindo são maravilhosas. Eu acho que eu posso falar algumas. Nós temos um rapaz que quer fazer sessões de cinema em inglês. Então, desde o momento que você compra o seu ingresso até a sua pipoca, tudo vai acontecer em inglês. Nós temos uma outra moça que quer fazer um evento de curling, que é um esporte ainda pouco conhecido no Brasil, que é um esporte de gelo, em Campos do Jordão. Nós temos uma outra moça que já trabalha com comércio exterior, que ela quer fazer um projeto que mistura moda de praia e música brasileira, que é uma coisa que, por incrível que pareça, com toda a costa que a gente tem, não existe um evento específico sobre isso. Temos uma outra que já trabalha em produção de televisão, que ela está bolando um programa que vai juntar MPB e futebol, com cantores falando sobre futebol e jogadores que tocam ou cantam alguma coisa se apresentando no programa. Enfim, você tem ideias maravilhosas e todas elas totalmente realizáveis, totalmente palpáveis e, sem dúvida, geradoras de empregos. E para terminar, Clarice, eu queria te perguntar, quem for fazer esse curso de pós em negócios do entretenimento, pode contar que ele vai extrair o quê? Ele vai extrair muitas coisas. Ele vai extrair fundamentos éticos de legislação, ele vai extrair uma disciplina extremamente acadêmica que é sobre a sociedade e o consumo nos dias de hoje. Ele vai ter 60 horas de marketing, 60 horas de finanças, 60 horas de gestão de pessoas, que são coisas que você vai ter que lidar no seu dia a dia. Além disso, você vai ter essas 3 arenas que eu te falei. Depois você vai ter um TCC. E eu acho que mais do que isso, né, profissionais experientes dando aula, profissionais da área, todos eles são profissionais que atuam na área, são sim titulados, mas são todos executivos, e um networking maravilhoso.